Oersted nos ensinou que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo. Foi de propósito que ele descobriu isso? Não, a aula de circuito elétrico levou uma bússola. Nesse dia o mundo ficou chocado. Quando a gente sacode cargas elétricas, em volta dessa carga elétrica eu percebo a presença de um campo. Show! Eu te ensinei a calcular campo magnético só em poucas situações por enquanto. Fio reto e longo. Certo? Quero calcular o campo a uma distância de 2 metros de um fio que conduz uma corrente de 5 amperes. Vamos supor que esse fio está imerso no vácuo. Como é que a gente calcula isso? μ0 vezes I sobre 2πr. Alguém lembra o μ0 já? Faltou exercício então, vai decorar já. 4π vezes 10 na menos 7. O que é o I? 5 amperes. Dividido por 2 vezes π, o que é o R? Seria o raio da linha de campo, né? Onde o ponto está, certo? Que são circulares. Parabéns, nesse caso é o 2. 4π corta com 4π. Campo magnético. 5 vezes 10 na menos 7 Tesla. Eu tenho certeza que, apesar de alguns terem dificuldade em matemática, eu tenho certeza que se tu treinar, botar os números na fórmula e multiplicar, não vai te erronear, não vai ter problema. O que me dá medo é tu representar o vetor campo elétrico num determinado ponto. Isso me assusta. Apagar ali. Galerinha, eu perguntaria a vocês, ó, ponto A. Para onde aponta o vetor campo magnético no ponto A? Eu fico tão feliz de ver a galerinha pegando com a mão direita. Pega com vontade, querido, vai. Deixa eu ver. Aqui está o fio, né? Beleza? Pega com a mão direita, mas não pega de qualquer jeito, cara. Pega com carinho e o dedão na corrente, apontando para dentro do quadro. Concorda comigo? Como é que a gente representa um vetor que penetra numa superfície? Uma bolinha e o xizinho. Se eu fosse representar esse vetor a 2 metros ali em cima, a bolinha com um pontinho. Essa é a representação do campo magnético. Se fosse aqui, ó, aqui está o fio do quadro, aqui na frente do fio. Bem na frente do fio. Para onde é que aponta o campo magnético? Para baixo. Para baixo. Beleza? E lá atrás do quadro? Para cima. Tudo bem para vocês? Tem que pegar, cara. Se tu não fizer esse movimento aqui, tem que parecer meio maluco mesmo. Senão não vai conseguir se safar dessa. Outra situação que eu te ensinei a calcular o campo magnético é quando a gente pega o fio e enrola ele num círculo em torno de um ponto. Como é que é o nome dessa situação? Espira. Espira. Vamos pegar nossa espira e vamos dar uma avacalhada na corrente elétrica. Vamos botar aí uns 200 amperes. Que nem lá em casa, professor. Não. 200 amperes na casa da pessoa não vai rolar. Certo? Vamos fazer uma espira bem pequenininha. Porque quanto menor a minha espira, mais poderoso é o campo magnético lá no centro. Então eu vou fazer uma espira com um raio de 2 centímetros. Beleza? Determine o campo magnético no centro da espira. Qual é a única diferença? Centímetro. Aí fica, vai. μ0, 4π vezes 10 na menos 7, vezes 200, 2R. Aê, garota, vezes 10 na menos 2, para passar de centímetro para metro. Porque tu vê, né? Eu não falei que eu queria fazer pequenininho. Eu estava olhando uma distância de 2 metros do fio, estava bem distante do fio. Agora eu queria ficar próximo do fio. Eu botei 2, só que centímetro. Tu vê, aquilo ali arrebenta o carro. Né? Imagina, tá nervoso no vestibular, já fez só meia dúzia de vezes na vida. Aí vai fazer uma vez, tem uma unidade para atrapalhar, o cara já está fixado com atenção em outras coisas, né? Então muito cuidado, meus queridos. 2 vezes 2, 4. Vai ficar B igual a 200π, 10 na menos 7 passa para cima, 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2 com 10 na menos 7, 10 na menos 5. Eu ainda posso pegar e fazer toin. Vamos usar π
e como 3 é 14, 6,28 vezes 10 na menos 3 Tesla. Cara, olha a diferença. Quantas casas de diferença nós temos aqui? 4, né? É um fator de 10.000 vezes. Tu pegar um fio reto, olhar o campo magnético longe dele e fio com pouca corrente, tu não sente nada. Tu bota a bússola ali, não dá nada. Agora, faz um solenoide, uma espira, pequenininha, e faz passar uma corrente cavalar nela. Cara, é um altos eletroímã já. Altos eletroímã. Que tipo de material esse eletroímã poderia atrair com bastante força? Ferro. Níquel, cobalto, beleza? Quem que ele poderia repelir fraquinho, mesmo sendo forte ele? Ouro e prata, infelizmente, que tristeza. E caras que seriam atraídos fracamente? Alumínio e vidro. Nós acabamos de exemplificar materiais ferromagnéticos, materiais diamagnéticos e paramagnéticos, concorda comigo? Qual era a primeira explicação para esse comportamento magnético dos corpos? São feitos de ímãs elementares. Então, se eu esquentar demais, chega uma hora que perde a propriedade magnética. Essa temperatura é chamada ponto Curie. Alguns detalhezinhos de revisão. Nós chegamos a fazer um monte de espiras para poder ficar com o eletroímã ainda mais poderoso? Vê se tu reconhece essa figura aqui, ó. Para que a gente possa fazer várias espiras no ar, elas não iam parar. Então é legal a gente ter algum tipo de cano, se for o caso, para enrolar elas. Mas um material que deixa o campo magnético se estabelecer muito bem é o ferro. Por isso que geralmente os nossos solenoides têm núcleo de ferro. Pega lá e faz uma volta, 2, 3, bem apertado tem que ser, tá, gente? Não pode ser voltinha frouxa. Tem que ser tudo bem apertadinho. Esse fio, o ideal é que ele esteja desencapado. Só que se ele estiver desencapado de um anel encostar no outro, é como se virasse um anel só. Eu não posso deixar um anel encostar no outro, por isso que o ideal é que o fio esteja desencapado, mas com uma película isolante. Geralmente a gente chama de fio esmaltado. Onde é que tu consegue fio esmaltado para fazer o teu solenoide? Na esquina ali parece que tem uma rebobinadora de motor. O cara que rebobina motor, é justamente isso que aconteceu dentro do enrolado do motor. Os fios se desencaparam e encostaram no outro. E aí deu um curto no motor, o motor queimou, o cara tem que reenrolar o motor, refazer essa bobina ali em volta. Então em qualquer loja dessa, se tu pega um pedacinho pequenininho, amigo, me vê meio metrinho aí de fio, como ele usa metros e metros, ele vai te dar, não vai te cobrar nada. Aí o que tu faz? Como é que tu faz teu eletroímã na tua casa? Você lembra? Pega um preguinho, pega o fio, não é isso? Podia desmontar. Hoje nós não desmontamos o carrinho do irmão mais novo, nós fomos na esquina e pedimos pro cara o fiozinho, certo? Compra uma pilha, pronto, conecta a pilha no fio, certo? Vai começar a passar corrente elétrica, e corrente elétrica gera campo. Se tu enrolou o fio dessa maneira, tu já aumentou enormemente o campo magnético, e aí tu já tem um solenoide. Como é que calcula o campo magnético de um solenoide? Já vai mudar um pouquinho a fórmula. Miséria é o clássico. Claro que quanto maior a corrente, maior o campo. Claro que quanto mais voltas de fio, mais espiras, maior o campo. E quanto mais espremidas estiverem essas espiras uma sobre a outra, é o L, maior vai ser o campo. Por isso, quanto menor o tamanho, maior o poder do solenoide. Por que o perigo é tu confundir aquelas outras duas? Porque as fórmulas são muito parecidas, né? Aqui já tem um N que denuncia que nós estamos falando do solenoide. Para mudar a pergunta do exemplo, eu preciso de um campo magnético de 1 Tesla. É um campo assassino, já aviso. Certo? 1 Tesla. Quero usar uma corrente elétrica pequena. Quero usar uma corrente elétrica de apenas 10 amperes. Sabendo que o meu solenoide vai ter 1 metro, de comprimento, calcule o número de espiras para fabricar tal solenoide. Vamos ver? Qual é o campo magnético que eu quero? 1 Tesla. 1 Tesla. Qual é o M0? 4π vezes 10 na menos 7. Qual é a corrente que eu vou usar? 10 amperes. Eu quero descobrir o número de voltas que eu tenho que dar no fio. E o L? 1. Tudo número do bem. Então vai ficar 1 sobre 4π vezes 10
na menos 6, tudo bem? É igual a N. N é igual, 10 na menos 6, passar para cima, 10 na 6. Então ficaria 1 milhão dividido para 12 aproximadamente. 1 milhão dividido para 10 daria 100 mil, então um pouco menos de 100 mil, certo? Voltas. Tá aí, eu falei que para tu conseguir um Tesla de campo magnético já é bastante campo magnético. Então te prepara. Aí o professor, tu vai encomendar um tiozinho, vai ficar enrolando lá. Não, tem máquina, tá? Tem uma máquina, tu vai dando uma manivelada, a própria máquina já vai fazendo as voltas. E essa máquina até conta o número de voltas. O tiozinho não vai ficar ali, né? 1000, 1001, 1002, né? Tem um contador de volta, o tiozinho dá uma manivelada lá e fica lá, depois de algum tempo, olha, se for uma fábrica de motor elétrica, quase uma máquina de costurar, entendeu? As rebobinadoras lá, né, fazendo, aí o técnico só vai pegar o induzido, encaixar um no outro, motor certo? Motor elétrico é assim? Motor elétrico é fio enrolado e ímã dentro, só. A ideia por trás do motor elétrico é simples. Qual é o segredo? Qual é o ângulo entre esse enrolamento? Qual é o ângulo entre o enrolamento e o ímã lá dentro? E aí é técnico, ou seja, na universidade já não ensinam isso. A VEG é rainha disso, de fazer motores... Vai abrir um motor esse dia. Motor elétrico é bem simples, se tu for ver. É um monte de fio enrolado e induzido interno. Nós vamos ver isso com mais detalhe, tá, galera? Vamos estudar isso com mais detalhe. Não é porque, ó, essa aqui é solenoide, expira, que não se usa o pi. Outra, o pi não estava na fórmula, né? O pi veio por causa do Mi0. Ótimas perguntas. Pessoal, uma situação mais desafiadora é uma que eu mostrei para vocês quando eu tenho 2 fios, né? Quando eu tenho 2 fios e quero o campo magnético resultante. Como é que seria numa situação essa, imaginando que o fio A tem corrente para baixo e o fio... Como? É soma de vetores. Aqui os vetores vão se somar ou subtrair. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Campo para fora. Esse cara gera um campo para fora. Tudo bem para vocês? E esse cara gera um campo para dentro do quadro. Calcularia o de um fio, calcularia o de outro e faria a subtração. Se um vetor der assim e o outro assim, ó, o que a gente faz? Pitágoras, beleza? E se for assim? Aí olha só, galerinha, para a gente somar vetores em quaisquer posições, a gente usa a lei dos cossenos. O vetor resultante ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Tu vê isso, a gente aprende em outra física. Só que agora nós vamos começar a precisar disso. Na física do campo elétrico, eu colocaria E de campo elétrico ali. Se for uma velocidade, eu chamo de V. Se for um campo magnético, eu posso chamar tudo de B, né? O B resultante é o B1 mais o B2 ao quadrado, mais 2 vezes B1 vezes B2, vezes o ângulo entre os vetores campo magnético. Então não muda nada. Deixa eu ver o que está faltando. Eu vou fazer uma, de repente, um pouco mais divertida. Olha só que bonitinho. Essa aqui, cara, ó, é uma questão bem legal da UFSC, a 8. A 8 é uma questão que vale a pena tu dar uma arriscada nela, é muito bonitinha. Eu vou fazer a 10. Eu vou fazer a 10, que é, digamos, um preâmbulo para a questão 8, que é um pouquinho mais apimentada. Lá na página 100. Página 100, questão 10. Olha que legal, o cara tem uma espira maior-zona, passando uma corrente I1, e uma espira menorzinha, ó, passando uma corrente, acredito eu, que ele não fala quando é. Ele diz que uma tem raio R2 e a outra tem o raio R1. Elas têm o mesmo centro em O. Duas espiras circulares e concêntricas têm raios R1 e R2, tal que o R1 é 4 vezes o R2. Pela espira R1 passa uma corrente de 12 amperes. Ele falou então a corrente. Qual deve ser o sentido e o valor da corrente I2 para que o campo magnético em O seja nulo? Ele quer saber qual deve ser o I2
magnético ali seja nulo. Cara, com os exemplos... Quem que é? Obrigado, amigo. Com os exemplos que eu acabei de fazer para vocês, eu tenho certeza que dá para tu me ajudar nessa questão aí. Me ajuda que eu faço. Pode falar que eu faço. Acabamos de falar sobre isso. Duas espiras concêntricas. Ele deu os dados das espiras, a relação entre os raios, e pergunta qual é a corrente na espira 2 para que em O o campo seja nulo. Primeiro, cara, me ajuda a dizer se a corrente aqui nessa perninha de cima está para a direita ou para a esquerda. Como é que a gente faz esse raciocínio? Pelo menos eu faço para ti, se me disser como fazer. Tu viu que assustador que é, cara? Como pouca gente aproveita. Mesmo a gente tendo acabado de falar, eu acabei de falar tudo. Não precisa ter estudado nada, acabei de falar. O cara pode nunca ter assistido a aula. Se ele tá ligado, ele ia falar: pô, o cara acabou de aplicar a regra da mão direita para fazer isso. Ele fez na minha frente, ele pegava no fio com a mão direita. Eu mesmo acabei de fazer isso com ele. Por que eu não consigo fazer, né, segundos depois? Certo? Eu acho que faltou a semana passada dar uma treinadinha, dar uma lidinha. Digam para mim, meus queridos, para onde é que aponta o campo magnético gerado pela espira 1? Para dentro, ó, como tem gente que está ligado. É só pegar no fio com a mão direita, ó, e o dedão no sentido da corrente. Logo, para anular o campo magnético da espira 1, para onde tem que apontar o campo magnético gerado pela espira 2? Para fora. Para apontar para fora tem que ser assim, esses dedos aqui, né? Certo? Então, se eu for pegar nesse fiozinho, eu tenho que pegar de tal forma que esses dedos apontem para vocês. Ó, o dedão, para onde é que tá? O dedão está apontando aqui para baixo, né? Quer dizer que lá em cima, a corrente para dentro aqui, ó. E 2. Ó, concorda comigo? Concordas? Enquanto a outra, ó, aponta para dentro do quadro, ó. Para dentro do quadro. Então, um vetor campo magnético é para fora, outro é para dentro. Tem como se anular? 10 e 8. 18, parabéns. 10 e 8. 2. Nessa situação tem chance de se anular. Se forem no mesmo módulo, né? Tranquilo? O I eu já descobri, ó. É esse sentido do I2. Como é que eu vou calcular o valor do I2? Como é que se calcula o campo magnético gerado por uma espira? É sem o pi, obrigado. Tu concorda que em módulo o campo magnético gerado pela espira 1 tem que ser igual ao da espira 2? Acabei de falar espi, não foi? Obrigado. Galerinha, B1 e B2. Quem é o B1? B1 é o primeiro. Gerado pela espira 1. Aí tu bota os dados da espira 1. Vai. Mi0, I2, 2R2. Se tu for ver, a gente já fez esse tipo de conta com um campo elétrico, tá? É tudo muito repeteco, só porque é novo. Por isso que vocês ficam, dá uma travada. Não fica nervoso, mas tá tudo certo. Tudo bem? Tranquilo? Achamos a relação entre os Is e os Rs, não é isso? Esse é 12. O R1 é 4 vezes o R2. O R2 vai cortar com o R2 e 12 por 4. Engraçado, por que a corrente foi... Esse é o Não, assim, ó, gente. Tem uma coisa que tu vai aprender. Eu prefiro que o aluno me cobre. Tem professor que fala: não quero que vocês me cobrem isso, vocês entenderam, não falem isso. Dica de amigo, na faculdade tu não comenta isso. Fica subentendido entre todos que estão assistindo a aula que foi uma bobeira. O professor estava pensando certo e escreveu uma coisa errada. Beleza? Eu peço que meu aluno me chame a atenção para eu corrigir. Beleza? Tu vê, eu acabei de falar: ah, expirar, não tem pi, que bom. Agradeci, botei um pi. Beleza? A amiga ajudou a pessoa, não é R? Claro que é, lógico, agradeci. Show de bola. Aqui, ia calcular o I2, só sobrou o I2, nem tem I3 na brincadeira. Eu escrevi I3. Por que será que eu escrevi I3? Ah, porque tinha o 3. Por que será que apareceu o pi? Porque acabamos de falar que não tinha o pi. É isso aí, beleza? Parabéns, galerinha. É assim que se faz mesmo. 3 amperes. Alguém poderia dar uma dica mais rápida para a gente já de cabeça falar 3 amperes? Ah, já que a distância de uma é 4 vezes maior, para compensar
pensar, a corrente tem que ser 4 vezes menor. Divide por 4. 12 por 4, 3. Beleza? Ou seja, dá para resolver instantaneamente, assinalar e ir para a próxima, mas para ter um entendimento melhorzinho de física, não custa aplicar a regra da mão direita, lembrar que os módulos são iguais. Fica à vontade. Quanto tempo eu tenho? Dá de fazer mais, hein? Ah, quero mais! Aliás, eu vou introduzir um outro detalhezinho, já que eu tenho tanto tempo. Coisa linda.